Olá, pessoal. Bom dia. Estou gravando esse vídeo para ajudar vocês a fazerem a avaliação. Na semana passada, a gente fez uma breve introdução e tirada de dúvidas, né, sobre a parte do campo gravitacional, coisas do tipo. A gente viu um pouco sobre velocidade orbital e como é que você calcula a aceleração da gravidade. Eu vou fazer uma revisão rápida aqui agora do que a gente falou e depois disso eu vou resolver alguns exercícios, tá bom? Então, a ideia, esses exercícios, eles vão te ajudar a fazer a avaliação sobre gravitação universal. Os exercícios da prova são bem parecidos com esses daqui. Então, a ideia é justamente ajudar vocês. Então, a gente viu o que é o campo da gravidade. Basicamente, aqui, de forma geral, a gente consegue medir ele pela lei da gravitação universal de Newton, F igual a G, produto da massa dos corpos sobre d ao quadrado. Eu expliquei para vocês, né, que essa força ela está basicamente em todos os corpos, né? Só que a gente não percebe ela aqui entre nós, porque nossas massas são pequenas. Só que quando você pega a massa de planetas, né, que são valores bem elevados, eles conseguem contrapor o valor pequeno de G e esse valor fica significativo. Como é que você mede isso? Basicamente, de forma bem simples aqui, ó, quando você tem um corpo M que está a uma altura H em relação a esse planeta, é sempre importante chamar a atenção que você mede a distância do centro dele até lá, né? Então, basicamente aqui, a gente considera esse outro planeta aqui é, alinhado aqui, né, nessa direção. Então, você mede essa distância, você vai Rzinho até a distância H. E a distância H, ela é do centro desse planeta pequeno até o outro maior, né? Do centro dele até a superfície. Como essa distância do centro até a superfície e o raio desse planeta é R, a distância entre os centros deles, porque a medida é sempre a distância entre os centros dos planetas, é Rzão mais H. E aí você calcula assim. Como vocês aprenderam lá que a gravidade, né, no ponto em que o corpo se encontra pode ser calculada assim, F igual a mg, você iguala as expressões. Então, mg é igual a g, mzão, mzinho sobre rzão mais h ao quadrado. Você corta aqui o mzinho e fica que a aceleração da gravidade é g, mzão, sobre rzão mais h ao quadrado. Chama atenção para isso mais uma vez, ó. A distância que você pega é tudo ao quadrado, tá? Não é r ao quadrado mais h ao quadrado, é rzão mais h ao quadrado. Chamar atenção para isso, tá? Porque isso aqui é muito importante e faz a diferença quando vocês estiverem fazendo alguma questão. Se vocês confundirem, vocês podem acabar errando. Então, a distância do planeta, ou do centro do planeta até o centro do outro planeta, é rzão mais h, certo? Aí tem alguns exemplos, né, mostrando como esse valor varia com a altitude. Até a superfície da Terra, que é um raio de 6.400 quilômetros, esse valor não varia tanto. Agora, quando ele atinge um valor muito elevado, né, ele fica muito grande. Esses valores aqui da tabela, né, vai ser altitude, né, em relação à Terra. Então, observe na tabela abaixo a variação da intensidade da aceleração em função da altitude. À medida que você vai aumentando aqui essa altitude, tá vendo que os valores estão caindo? Então, o valor vai caindo. Uma altitude gigantesca, ó, o valor fica bem pequeno, praticamente zero isso aqui, né? Então, você calcula a partir dessa expressão. Se você quer calcular na superfície da Terra, bom, a superfície é onde? É aqui, né? Então, estou falando na superfície da Terra, então esse H é igual a zero. Você faz H igual a zero, pronto. Gmzão sobre R ao quadrado. Basicamente isso. Aí você pode calcular isso para outros planetas também, né? Eu quero a gravidade de Mercúrio. Então é G, massa de Mercúrio, raio de Mercúrio ao quadrado. Vênus, G, massa de Vênus, raio de Vênus ao quadrado. Terra, G, massa da Terra, raio da Terra ao quadrado. E assim sucessivamente, tá? Não tem muito mistério, não. Tem algumas curiosidades aqui e tudo mais, tá? Dá para calcular no interior também. Eu falei isso para vocês na aula passada. Você gera até um gráfico a partir disso. Eu não vou entrar muito no mérito disso aqui, tá? Mas é bem simples de vocês entenderem. Você vê aqui no interior. Aqui no interior vai ser um Rzinho, né? Mzinho sobre Rzinho ao quadrado, onde esse M aqui
vai ser essa massinha aqui, né, que está nessa região. Você consegue fazer algumas transformações matemáticas que eu expliquei na aula passada. Se tiver com dúvida nisso aqui, você volta lá. E aí você descobre que no interior da Terra a gravidade é proporcional a R. É importante. Quando você diz em física que uma grandeza é diretamente proporcional a outra, é que a divisão entre elas dá uma constante. Ou seja, dá sempre o mesmo valor. Isso que é diretamente proporcional. Inversamente proporcional é quando a multiplicação entre elas dá uma constante. É importante chamar atenção para isso, tá bom? Então, quando é diretamente proporcional, quando você aumenta uma, a outra também aumenta. Inversamente proporcional ao contrário, você aumenta uma, a outra diminui. E esse gráfico que resume tudo, olha. No interior da Terra, você tem grandezas diretamente proporcionais. Se vocês lembram lá da matemática, essa aqui é a equação da reta, y igual a x. Então, é uma reta até o interior, até a superfície, encostando na superfície, gmzão sobre rzão ao quadrado, né? Gmzão sobre rzão ao quadrado, m aqui é a massa do planeta, r o raio do planeta. Se for a Terra, gm, massa da Terra sobre raio da Terra ao quadrado. E aí, à medida que vai aumentando aqui a distância, isso aqui vai diminuindo segundo essa curva aqui, gm sobre x ao quadrado, onde x é dado por rzão mais o h, sendo h a distância do centro do planeta até a superfície do outro planeta, tá? A gente vai ver uns exemplos agora para ajudar vocês. Tem algumas curiosidades. Aqui tem algumas coisas aqui que não vou cobrar isso na prova, não vai cair isso aqui não, vocês podem ficar tranquilos, tá? Vamos ver essa questãozinha aqui que é bem interessante. Sabe-se que a massa da Terra é 81 vezes a massa da Lua. Então, a gente tem esse dado. A massa da Terra é 81 vezes a massa da Lua. O raio da Terra é aproximadamente 3,7 o raio da Lua. Esses valores eu vou anotando conforme eu vou resolvendo a questão. Desprezando o efeito de rotação, então você não vai considerar a rotação da Terra aqui, tá? Calcule o módulo da aceleração da gravidade na superfície da Lua em função do da Terra. Como é que a gente faz isso? Bom, como é que a gente calcula na superfície? Superfície, então é gm sobre r ao quadrado. Como é Lua, g, massa da Lua sobre raio da Lua ao quadrado. Tranquilo, hein? Muito fácil. Gravidade da Terra. Gravidade da Terra na superfície g, massa da Terra sobre raio rt ao quadrado. Eu não quero um em relação ao outro, então eu vou dividir. Eu divido gravidade da Lua em relação à gravidade da Terra. G, massa da Lua, raio da Lua ao quadrado. G, massa da Terra, raio da Terra ao quadrado, tá? Tem uma... O pessoal aqui do texto deu uma escorregada, tá? Aqui é raio da Terra ao quadrado. Mas tudo bem, acontece. Às vezes o camarada tá com sono ali, ele deu uma bobeira. Tá? Aqui é raio da Terra, tá, pessoal? Raio da Terra ao quadrado. Corta o G, corta o G. Bom, como é que você faz essa fração? Essa fração ela sobe, só que de cabeça para baixo, né? Então fica massa da Lua, raio da Lua ao quadrado, raio da Lua, raio da Terra ao quadrado, sobre a massa da Terra. Aí fazendo um rearranjo nas frações, fica massa da Lua, massa da Terra, raio da Lua ao quadrado. Só que ele falou no começo do problema, olha, que a massa da Terra é 81 vezes a massa da Lua e que o raio da Terra é aproximadamente 3,7 vezes o raio da Lua. Então, o que você vai fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Se a massa da Terra é 81 vezes a massa da Lua, então eu substituo esses valores, corta a massa da Lua, corta raio da Terra, né? Corta tudo aqui. E aí fica que gravidade da Lua sobre gravidade da Terra é 1 sobre 81, porque ml sobre ml sobre mt é 1 sobre 81, 81 passa para o outro lado, e RT sobre RT sobre RL é igual a 3,7. 3,7, lembrando que está ao quadrado. 3,7 ao quadrado sobre 81 vai dar 1/6, tá? 1/6 de GT. Então, você concluiu com isso aqui que a gravidade na Lua é cerca de 1/6 do valor na Terra. Bem tranquilo, né, pessoal? Vamos lá, mais um aqui. Admita que na superfície terrestre desprezamos os efeitos ligados à rotação do planeta, tá? Sempre vamos desprezar a rotação, né? Para efeitos desse caso agora, e para efeitos também de prova, coisas assim, a gente não vai considerar a rotação da Terra, não, tá? Nem de outro planeta. Ele quer saber o seguinte: a aceleração da gravidade na superfície terrestre é dada por G0. Se R é o raio da Terra, se R é o raio da Terra, aqui a altitude, a aceleração da gravidade terá intensidade de G0 sobre 16. Quando você fala em altitude,
Você está comparando a distância de determinado ponto até a superfície da Terra, tá bom? Então, o valor é dado por isso aqui. Quando você for fazer a conta, você tem que medir a distância desse ponto até o centro da Terra. Então, considerando ela como esférica. Então, você vai medir Hzinho mais Rzão. Essa que é a diferença. Então, no ponto A, que é a superfície da Terra, a gravidade dada por G, mzão sobre R ao quadrado. No ponto B, a gravidade, como ele falou, é G0 sobre 16, dada por G, mzão, e qual é a distância? Rzão mais Hzinho ao quadrado, tá certo? Ora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse valor aqui. Por quê? O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar o valor de H. Esse valor que eu quero encontrar. Então, eu venho e simplesmente substituo, né, a equação 1 na equação 2. Substituindo, eu sei que 1 sobre 16, que multiplica Gzão, mzão sobre R ao quadrado, que é o valor de G0, é igual a isso aqui. Gzão corta, mzão corta, mzão também corta. Então, você tem que 16 é igual a Rzão mais Hzinho ao quadrado sobre Rzão ao quadrado. Extraindo aqui a raiz quadrada de ambos os lados, você corta o 2, fica Rzão mais Hzinho sobre Rzão igual a 4. Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 ao quadrado é igual a 16. Então, H é igual a 3R. Então, pessoal, bem fácil aí essa questão, bem tranquilo. Não tem mistério nenhum, tá? Não tem mistério, não tem dificuldade. Vocês podem perceber aí que é bem tranquilo de fazer, tá bom? Vamos fazer mais um aqui? Vamos ver mais um exemplo. Eu vou compartilhar minha tela novamente com vocês. E vocês vão ver mais um exemplo aqui bem interessante. Tá? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui mais uma vez com vocês. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Se tiver alguma dúvida, como esse vídeo está no YouTube, vocês podem botar nos comentários aí do YouTube, que a gente pode ajudar na medida do possível, tá? Recentemente, Plutão foi rebaixado, perdendo sua classificação como planeta. Para avaliar os efeitos da gravidade em Plutão, considere suas características físicas comparadas com as da Terra, que estão apresentadas com valores aproximados. Então, a massa da Terra ela é 500 vezes a massa de Plutão. Plutão é pequenininho perto da Terra, né? O raio da Terra é 5 vezes o raio de Plutão. Tá? Anote e adote. F é igual a G, mzão, mzinho, R ao quadrado. É a lei da gravitação universal de Newton. O peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Considere a gravidade da Terra igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Com base nisso, determine o peso na superfície de Plutão de uma massa que na superfície da Terra pese 40 newtons. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos lá. Desprezando os efeitos da rotação, nós temos que peso é igual a força, certo? A gente viu isso. Então, mg é igual a g, mzão, mzinho, r ao quadrado. Então, a gravidade aqui é g, mzão sobre r ao quadrado. Em Plutão, a gravidade é g de Plutão, constante gravitacional, massa de Plutão sobre raio de Plutão ao quadrado. E na Terra, a gravidade da Terra, g, massa da Terra sobre raio da Terra ao quadrado. A gente podia dividir um pelo outro, né? Dividindo, você tem uma relação entre a gravidade de Plutão e a gravidade da Terra. Mas aí você fica, olha, por que eu estou fazendo isso, né? O que ele perguntou no problema? Ele quer o peso na superfície de Plutão. Para você conseguir achar esse peso, você precisa saber a gravidade de Plutão. A gravidade na Terra você já tem, olha. A gravidade na Terra você já tem, que é 10. Você quer a gravidade de Plutão. Então eu vou dividir um pelo outro, porque ele me deu a relação entre a massa da Terra e a massa de Plutão. Lembra que ele deu lá em cima? Então, a gente tem o quê? Massa da Terra, 500 vezes a massa de Plutão, raio da Terra, 5 vezes raio de Plutão. Cortando aqui, ó, corta a massa, corta o RP, fica quanto? Fica a gravidade de Plutão, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Bom, o peso em Plutão é massa vezes a aceleração da gravidade. Peso na Terra, massa vezes a aceleração da gravidade na Terra. Eu posso dividir um pelo outro, mas por que eu vou dividir um pelo outro? Bom, ele já me deu algumas informações. Ele me deu que o peso na Terra é 40 newtons. Eu quero o peso em Plutão. Então, eu já vou dividir as gravidades. Eu já tenho a gravidade de Plutão. Eu já tenho a gravidade da Terra. Eu já tenho o peso da Terra. Então, eu só preciso calcular o peso de Plutão. Logo, com base nesse equacionamento aqui bem rápido, o peso de Plutão vale 2 newtons. Letra B. Estime a altura máxima em metros que uma bola
lançada verticalmente com velocidade v, atingiria em Plutão. Na Terra, essa mesma bola, ela alcança com a mesma velocidade uma altura de 1,5 metros. Bom, como a gente faz isso? Como vocês lembram lá do movimento uniformemente variado, famosa equação de Torricelli, você pode calcular com base nisso aqui a altura máxima que o corpo vai atingir, porque é o momento em que a velocidade lá em cima zera. Ele tem uma velocidade inicial, tá? A aceleração aqui é a gravidade, adotou-se menos g, porque ela está oferecendo resistência ao movimento, tá? Então, aqui ela é negativa, né? Se eu adoto minha variação de espaço, se ela é positiva, né, a minha gravidade automaticamente tem que ser negativa, tá? E aí, basicamente, a altura máxima é v² sobre 2g. Só que em Plutão, isso aqui é v² sobre 2g de Plutão. Na Terra, v² 2g da Terra. Se você dividir um pelo outro, você encontra uma relação entre a altura em Plutão, a altura na Terra, gravidade da Terra e gravidade de Plutão. Já temos a gravidade na Terra, já temos a gravidade de Plutão. Temos a altura na Terra, que ele falou, que na Terra ele atinge uma altura de 1,5 metros. Então, a altura em Plutão é só multiplicar isso aqui, ó. Vai ficar 15 sobre meio, famoso 30. Alguma dúvida, pessoal? Bem tranquilo, tá? São questões aí bem fáceis. Se vocês quiserem que eu resolva mais questões assim, vocês botem nos comentários, tá? Pode ser com comentário do YouTube mesmo, que eu posso gravar mais alguns vídeos aí. Eu sei que vocês têm um tempo, né, para fazer essa atividade. Então, dá tempo ainda de gravar mais algum vídeo se vocês tiverem alguma dúvida específica, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês, tá, pessoal? Valeu, forte abraço.